jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje, dando seguimento aos nossos estudos de geometria espacial, estudaremos os prismas. Os mais velhinhos aí que gostam de rock and roll e por que não, os mais novinhos também que gostam do rock and roll, conhecem essa figura de uma icônica capa do disco da banda Pink Floyd, onde você tem aí um prisma que separa um raio de luz branca que vai entrar no prisma, e a luz branca é dividida em seus respectivos espectros de cores que formam o raio de luz branca. Então aqui você tem um exemplo de um prisma. Que figuras geométricas são os prédios aí na sua tela? Você tem um prédio aqui do Hotel Windsor, no Rio de Janeiro, do lado esquerdo, e você tem um outro prédio aqui do lado direito, um tanto quanto estranho. E o que significa aqui nesse prédio do lado direito este segmento AB? Vamos ter bases geométricas aí de geometria espacial para responder a estas perguntas. Primeiro, o que é um prisma? Prisma é um poliedro convexo tal que. Esse tal que significa, nós vamos enumerar, nós vamos listar as condições para que um poliedro convexo, um objeto sólido, considerado poliedro convexo, seja um prisma. Duas de suas faces são polígonos congruentes, situados em planos paralelos. Então, na figura aqui do lado direito da sua tela, você verifica que você tem dois planos, o plano alfa e o plano beta. Lembrando que essa representação de plano, a melhor forma de você imaginar isso, seriam duas folhas de papel infinitas. Qual que é a condição existente para esses dois planos? Que eles sejam paralelos, isto é, se você estender esses planos infinitamente em todas as direções, eles jamais se tocam. Então o plano alfa é paralelo ao plano beta. Então essas duas barras em diagonal para a direita significa que o plano alfa é paralelo ao plano beta. Duas das faces do nosso poliedro convexo estão situadas exatamente nesses planos. Nós conseguimos enxergar aqui que no plano beta nós temos um hexágono, uma figura de 6 lados, um polígono de 6 lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, e a mesma coisa no plano alfa, você tem um polígono, um hexágono de 6 lados. E esses polígonos são congruentes, isto é, este hexágono possui exatamente as mesmas medidas que o outro hexágono. O hexágono do plano beta possui as mesmas medidas do hexágono no plano alfa. A segunda condição. Todas as demais faces deste poliedro convexo são paralelogramos. Então você tem aqui esta face, esta face, esta face. No caso aqui, como nós temos um hexágono nos dois planos, nós temos 6 faces que são paralelogramos. Professor, não lembro o que é um paralelogramo. Então vamos relembrar. Paralelogramos são quadriláteros. São polígonos de 4 lados. São os seguintes paralelogramos. O quadrado, que possui os 4 lados iguais, formando um ângulo de 90 graus entre si. O retângulo, que também é um quadrilátero com 4 lados iguais 2 a 2. Mas todos esses lados também formam um ângulo de 90 graus. O losango, outro quadrilátero, que possui todos os lados iguais, igual ao quadrado. Só que, enquanto no quadrado nós temos ângulos internos todos iguais a 90 graus, no losango você tem ângulos internos iguais 2 a 2, só que diferentes de 90 graus. E a figura que mais comumente representa um paralelogramo seria um quadrilátero. Aqui ele está inclinado, percebam. Mas o que esses 4 objetos, esses 4 polígonos têm em comum? Todos os lados são paralelos 2 a 2. A figura do nosso prisma sempre será composta por paralelogramos. Perceba que essa face, cada face que compõe aqui o nosso prisma,
exatamente essa quarto tipo de face aqui, que é um paralelogramo. Então, paralelogramos, quadriláteros que possuem lados paralelos 2 a 2, lados paralelos não consecutivos. Prismas. Então aqui nós temos os prismas. Os prismas são nomeados conforme o tipo das suas bases. Aqui, nesses desenhos, não estão destacados os nossos planos onde estão as faces dos prismas. Então aqui eu tenho um prisma triangular, porque as duas faces do nosso prisma, que estão em planos paralelos, são triângulos. Esses triângulos são congruentes, isso que caracteriza um prisma. Então, grosso modo, este triângulo é igual ao triângulo de baixo. Mesma coisa com relação a esta figura. Nós temos que a face, os polígonos que pertencem aos planos, são aqui retângulos. Então eu tenho um prisma retangular. Aqui eu tenho um prisma pentagonal e aqui eu tenho um prisma hexagonal. Então aqui no site www.geogebra.org nós temos uma aplicação que mostra exatamente aí os mesmos tipos de prismas, tá? Então temos um prisma triangular, tá? Ele possui duas faces triangulares e as demais faces aí são retângulos, né? São paralelogramos, como o retângulo é um paralelogramo, então satisfaz a condição de prisma. Mesma coisa aqui no nosso prisma onde as faces são quadrados. Percebam aqui que as faces são quadrados, isto é, todos os lados são iguais. Tá? E as nossas faces laterais aqui do nosso prisma, tá, são retângulos. Aqui nós temos um prisma pentagonal. Aqui nós temos um prisma hexagonal. E aqui nós temos um prisma heptagonal, isto é, as faces que estão em planos paralelos são heptágonos. Perceba que todas essas figuras têm em comum o seguinte fato: as suas faces laterais são retângulos. Por isso que o que dá nome ao prisma são as suas chamadas bases, que são as faces que pertencem aos planos paralelos. Agora vamos verificar as partes de um prisma, os elementos aí que compõem o nosso prisma. Você tem aqui um prisma, exatamente um prisma retangular, porque as faces que pertencem aos planos paralelos são retângulos. Então nós temos os vértices do prisma, que são os pontos A, B, C, D, aqui na face inferior, e E, F, G, H na face superior. Então todos os pontos, as pontas do nosso objeto sólido chamado prisma, são os seus vértices. Então esse prisma possui 8 vértices. Bases. Bases são os quadriláteros ABCD e EFGH. Então nós temos aqui o quadrilátero que pertence ao plano alfa e temos aqui o quadrilátero que pertence ao plano beta. Lembrando que esses quadriláteros são congruentes, isto é, os ângulos e as medidas dos lados que compõem os dois quadriláteros são iguais. As faces laterais são os quadriláteros ADHE, ABFE, BCGF, FGHE. Nada mais são do que as faces laterais do nosso prisma. Então aqui você tem o quadrilátero ABFE, é uma das faces, BCGF, outra face, a face lá atrás do nosso prisma, que não aparece para nós, formada pelos vértices H, D, C e G, e a face lateral aqui voltada para o lado esquerdo, EH, D e A. Então nós temos aí as faces laterais. E a altura do prisma? Como nós temos aqui dois planos paralelos entre si, a altura do prisma, não importando o formato deste, sempre será a distância entre o plano alfa e o plano beta. Essa distância é dada por um segmento de reta, no caso aqui representado pela letra H, de height, altura em inglês. Tá? Então esse segmento H é perpendicular tanto ao plano alfa quanto ao plano beta, quer dizer, forma ângulo de 90 graus com esses dois planos. Então esse segmento de reta H é a altura do nosso prisma. Então a altura do nosso prisma é exatamente a distância entre os planos das faces.
E as arestas laterais do nosso prisma, que você tem aqui exatamente são as arestas pertencentes às faces laterais, né? As arestas das bases são as arestas que pertencem às bases. E as arestas laterais são que pertencem apenas às faces laterais. Enfatizando a distância entre planos, nós temos aqui representados dois planos M e N. Esses planos são paralelos, M paralelo a N, quer dizer, se eu estendê-los infinitamente em todas as direções, eles nunca se tocam. Os segmentos BA e DC são congruentes, isto é, têm a mesma medida, portanto, BA e DC são então, a distância entre os planos M e N. Nomenclatura dos prismas. Para nós nomearmos um prisma, nós utilizaremos três critérios. O primeiro dele é o tipo de polígono que forma as bases. Conforme já informamos anteriormente, é a primeira forma de você classificar um prisma, de dar um nome para um prisma, é de acordo com a forma das bases, o polígono que forma as bases. Se estes polígonos são regulares ou não. Então, se os polígonos forem regulares ou irregulares, também será um critério de classificação. E o terceiro critério é se as arestas laterais formam ângulos retos ou não aos planos das bases, dividindo aí entre prismas retos ou oblíquos. Vamos a alguns exemplos. Aqui você tem um prisma triangular. Por que triangular? Porque esses dois triângulos pertencem a planos paralelos. E esse prisma, ele é um prisma, nós conseguimos perceber, embora não indicado pela figura, ele é um prisma reto. E ele é regular, porque esses triângulos são equiláteros, isto é, possuem os três lados iguais aí as faces, as bases do nosso prisma triangular. Portanto, aqui nós temos um exemplo de um prisma triangular, de acordo com a face das suas bases, regular, porque é um polígono com todos os lados congruentes, e reto, porque as arestas laterais, que são essas linhas aqui, que vão conectar as bases do nosso prisma, formam um ângulo de 90 graus com os planos paralelos. Nessa outra figura, nós temos também um prisma agora quadrangular. Como esse quadrilátero é um retângulo, nós podemos chamar esse prisma de retangular. Como também forma aqui entre suas bases ângulo reto, as arestas laterais formam com as bases, com os planos das bases, ângulo de 90 graus, nós temos aí um prisma retangular reto. Nós não podemos chamar esse prisma aqui do lado direito de regular. Por quê? Porque aqui nós verificamos que as faces, as bases, são polígonos irregulares, são retângulos aí com lados diferentes. Mais dois exemplos. Agora nós teremos aqui um exemplo de um prisma retangular oblíquo, porque fica bem fácil você verificar que ele não está formando, as nossas arestas laterais aqui não estão formando com a base ângulo de 90 graus. Tá? Trata-se, portanto, de um prisma retangular oblíquo. O que não forma ângulo de 90 graus, o que não é reto, é oblíquo. Outro exemplo é esse prisma hexagonal. Agora nós vemos aqui que esse hexágono aqui é regular. Então trata-se de um prisma hexagonal, regular e reto. Porque fica bem fácil verificarmos também que existe essa condição de perpendicularidade das arestas em relação às faces, aos polígonos das bases. Mais dois exemplos. Um prisma pentagonal irregular, reto, porque as arestas formam um ângulo de 90 graus com a base. E aqui eu tenho um outro prisma quadrado oblíquo. Por que quadrado? Qual que é a diferença com aquele do slide anterior? Esse aqui nós temos uma figura geométrica nos polígonos que são as bases do nosso prisma, são quadrados. Portanto, prisma quadrado, só que oblíquo, porque as laterais não formam um ângulo de 90 graus com as bases, com os planos das bases. Portanto, nós já conseguimos responder as questões
no início da nossa aula. Quais são as figuras geométricas representadas pelos prédios abaixo? No prédio da esquerda, é claro ver que nós temos aqui um prisma retangular, porque as faces aqui são retângulos, as faces das bases do nosso prisma, reto, prisma retangular reto. Então, do lado esquerdo eu tenho um prisma retangular reto e do lado direito eu tenho um prisma retangular oblíquo. E o segmento AB do nosso prédio à direita é realmente a altura do nosso prédio. A altura do prisma quadrangular oblíquo ou a altura do prisma retangular oblíquo. Então, as duas formas aqui estão corretas de nos referirmos a esse sólido geométrico. Paralelepípedos. Paralelepípedos são prismas retangulares, isto é, os polígonos que formam as bases são retângulos. Nós conseguimos ver perfeitamente aqui um retângulo na base superior e um retângulo na base inferior. Opa, aqui você tem um retângulo e aqui você tem um quadrado. Lembrando, todo quadrado também é retângulo. Por isso aqui nós temos um paralelepípedo reto-retângulo, ou bloco retangular. E aqui nós temos um paralelepípedo oblíquo. Por quê? Nesse caso aqui, as arestas laterais não formam um ângulo de 90 graus com os planos das bases. Nesse caso aqui, forma ângulo de 90 graus com os planos das bases. E aqui nós temos o paralelepípedo mais conhecido, que é o nosso cubo. Porque o cubo tem todas as arestas congruentes, com a mesma medida. E aonde você medir ângulo dentro do nosso cubo, você encontrará ângulos de 90 graus. Tanto nas faces laterais, quanto nas bases do nosso cubo. Mas também trata-se de um paralelepípedo. Diagonal de paralelepípedos reto-retângulos. Então, diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo é um segmento de reta que une dois vértices de faces diferentes do paralelepípedo. Então, vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui um paralelepípedo retangular. Os extremos do segmento de reta D, representado pela letra D maiúscula, é a diagonal do nosso paralelepípedo, pertence a faces diferentes. Então, os vértices aqui pertencem a faces diferentes. Este vértice aqui pertence à face superior e esse vértice aqui pertence à face inferior. Portanto, aqui nós temos um exemplo de diagonal do paralelepípedo. Lembre a diferença. Nós temos quando a diagonal do paralelepípedo, ou ainda diagonal interna, e se essa diagonal fosse de face, ela também poderia ser chamada diagonal de parede. Ela estaria presente em uma das faces do nosso prisma. Essa distância D, através do teorema de Pitágoras, nós conseguimos deduzir esta fórmula. Então, a diagonal do paralelepípedo é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados de todas as medidas do nosso paralelepípedo. Lembrando que essa fórmula serve para paralelepípedos reto-retângulos. Agora, nesse próximo exemplo, nós temos outro paralelepípedo reto-retângulo, que é o nosso cubo. Perceba a diferença entre diagonal do paralelepípedo, que liga faces cujos extremos aqui estão em faces diferentes, e a diagonal de face ou diagonal de parede, que liga vértices pertencentes à mesma face, mas esses vértices não são consecutivos. Através do teorema de Pitágoras, nós também extraímos uma fórmula diferente para calcularmos a diagonal do cubo, a diagonal interna aqui do cubo. Como aqui as três medidas são iguais, então a ao quadrado mais a ao quadrado mais a ao quadrado. Então nós temos que a diagonal do cubo é igual à raiz de 3a ao quadrado. Tirando a raiz de a ao quadrado, nós podemos jogar o a para fora, nós temos que a diagonal do cubo é igual a raiz de 3. A diferença dessas duas fórmulas. As duas foram obtidas por teorema de Pitágoras, então não é necessário você decorá-las. Basta saber que através de Pitágoras você consegue deduzir estas fórmulas no momento que você precisar delas. A diferença é porque aqui os lados são diferentes. E aqui no cubo, as arestas aqui no nosso prisma retangular são diferentes. E no nosso cubo, como as arestas são todas iguais,
Então a fórmula é um pouquinho diferente, mas todas elas foram retiradas através da aplicação do Teorema de Pitágoras. Supondo que as medidas deste paralelepípedo reto retângulo estejam todas em metros, qual é a medida da diagonal do paralelepípedo abaixo? Então, como a diagonal do paralelepípedo une vértices e faces diferentes, então a nossa diagonal é exatamente unindo o vértice A e o vértice B. Poderia ser nesses dois outros vértices, poderia ser também sem problema nenhum, a medida seria a mesma. Para título de exemplo, aqui destacamos o vértice A e o vértice B, traçando aqui essa diagonal interna ou diagonal do paralelepípedo. Aplicando a nossa fórmula, que é a raiz da soma dos quadrados das medidas aqui das arestas do nosso paralelepípedo, obtemos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Obtendo assim, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 6 ao quadrado, 36. 4 mais 9, 13, mais 36, 49. Raiz de 49, 7. Como as nossas medidas estão em metros, conforme o cabeçalho do problema, a nossa distância aqui entre o vértice A e o vértice B, que representa a diagonal deste paralelepípedo reto retângulo, é 7 metros. That's all, folks! May the math force be with you guys! Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!